pessoal, bom dia! Hoje nós estamos aqui com mais um podcast e o tema principal de hoje é extrusão! Nós estamos com as participantes aqui da Faculdade de Nutrição e, por favor, podem se apresentar? Meu nome é Maíra. Eu sou a Giovana. Eu sou a Isabelle. Eu sou a Isadora. Eu sou a Ana Paula. E eu sou a Camila. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a definição, né, e as características desse processo, que é um processo muito utilizado hoje em dia nas indústrias, que vai fazer os nossos cheetos, que vai fazer os nossos salgadinhos, os nossos snacks. Nossa, que delícia! Então, a extrusão, ela vai ser um processo de tratamento térmico do tipo HTST. No inglês mais brasileiro possível é High Temperature Short Time. Ou seja, vai ser um tempo curto de alta temperatura nesse alimento, né, que vai ser utilizado. E assim, uma combinação de calor, umidade e trabalho mecânico, que seria forçar a passagem de um material através de um orifício, dando origem e modificando profundamente a sua matéria-prima, proporcionando um formato novo, uma estrutura diferente, igual, né, aos nossos salgadinhos. Basicamente, uma das principais características desse produto seria o componente que é a prensa hidráulica ou extrusora, que assim vai forçar, né, essa passagem do material pela matriz e controlar o curso e a velocidade de extrusão. A versatilidade desse produto, desse processo, na real, é diversa. Tanto que é aplicado para o consumo animal, para o humano ou na área industrial, que, por exemplo, é na fabricação de embalagens plásticas. Porém, quem vai aprofundar esse assunto será a Isadora. Mas agora eu irei passar para a nossa amiga Giovana, que ela vai falar um pouquinho sobre esse objetivo. Bom dia, gente. Então, o objetivo principal da extrusão serve para ampliar a variedade de alimentos. Então, começa com ingredientes básicos e vai até os alimentos com textura, sabor, aroma e formas variadas. Tanto os alimentos extrusados a quente como a frio se conservam principalmente por sua baixa atividade de água. Mas, de um modo geral, o processo de extrusão aumenta a biodisponibilidade de alguns nutrientes, como o ferro, por exemplo, ao mesmo tempo que torna as proteínas mais fáceis de digerir e as fibras e o amido mais solúveis. Lembrando que a extrusão também elimina a presença de micro-organismos. Agora eu vou passar para a Isadora, que ela vai falar mais algumas coisas sobre o processo de extrusão. Fala, pessoal! Então, vou estar falando sobre as matérias-primas alimentícias em que o processo de extrusão é aplicado e quais produtos são desenvolvidos. A extrusão, ela pode ser aplicada em matérias-primas de origem vegetal e animal. No caso dos vegetais, podemos citar os cereais como milho. E vocês sabem qual é o produto queridinho do Brasil que é desenvolvido? Que é isso? Qual? É do pacotinho azul, o Cheetos! O meu preferido é o de requeijão. Uma delícia, realmente. Mas o fandango de presunto também. Pô, esse me pega. Mesmo a gente sendo nutricionista, tem aqueles nossos dias vagos, né? Sim. Então vocês estão vendo como a extrusão ela está tão perto da gente? Verdade. A gente citou dois exemplos, como Cheetos e fandangos. Exatamente. Agora, posso só te interromper? Quando o moço passa vendendo Cheetos a R$1 no trem, eu não consigo resistir. E não só em origem vegetal, nós também temos o de matéria-prima animal, que é a carne, que pode ser desenvolvido farinha de carne, rações para cachorro. Então é isso, gente. Vou estar passando para a Ana Paula, está falando das vantagens. Oi, gente, eu vou falar sobre as vantagens. O processo de extrusão, ele oferece muitas vantagens, incluindo a capacidade de produzir produtos em larga escala e com grande precisão dimensional. A extrusão também é um processo altamente automatizado que permite uma produção rápida e eficiente de produtos. O uso da extrusão apresenta inúmeras vantagens, como versatilidade, alta produtividade, baixo custo, produtos com formas variadas, alta qualidade para evitar perdas nutricionais e a produção de novos, principalmente sem produtos influentes. E essa parte é muito importante, né? Porque influentes são aqueles resíduos produzidos pela indústria. Então a indústria ela não
descarta esse resíduo de forma líquida ou de forma de CO2 na natureza. Só fazendo um adendo, eu acho que, pelo que as meninas acabaram de explicar, a maioria dos alimentos ultraprocessados, eles são passados, né, por esse processo de extrusão. E é só isso que eu queria comentar mesmo. Então, agora eu vou falar um pouquinho de algumas limitações desse processo, né? O processo de extrusão, ele tem uma limitação na restrição da geometria do produto final, tem dificuldade em extrudar materiais com alta viscosidade, na espessura da parede do produto também, possibilidade de ocorrência de defeitos superficiais, restrição na escolha dos materiais a serem extrudados, tem a necessidade de equipamentos específicos para cada tipo de extrusão, tem uma dificuldade em extrudar materiais com diferentes coeficientes de expansão térmica, limitações na produção de peças com tolerâncias dimensionais muito precisas, tem risco de formação de tensões internas no produto final e possibilidade de quebra ou desgaste do material durante o processo. E agora a Maíra vai citar alguns artigos para vocês. Gente, eu vou falar aqui sobre 2 artigos para a gente entender melhor como está isso na prática, como a gente pensa em extrusão enquanto tecnologia. O primeiro artigo que eu vou falar é sobre o nome do artigo é O Processamento por Extrusão e seu efeito na qualidade nutricional dos alimentos. É um artigo feito pela Gleiciane Marques, da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente sabe, né, que esse processo de extrusão ele tende a alterar os macronutrientes, porque ele utiliza como variáveis a umidade, a temperatura e a rotação, como a Camila falou lá no início. Exatamente. Sobre os micro e macronutrientes, a gente tem alguns pontos. As vitaminas e os compostos fenólicos normalmente são afetados negativamente pela temperatura e umidade do extrusor, tanto que geralmente eles colocam, né, enriquecem no final do processo os produtos alimentícios com vitaminas e sais minerais. Já os minerais, como eu acabei de falar, eles costumam ser estáveis, ou até mesmo eles podem aumentar o seu conteúdo após extrusão. Isso é provavelmente devido ao decréscimo dos fatores antinutricionais que são muito afetados pela extrusão. Já o teor lipídico, né, ou seja, das gorduras, além das cinzas e fibras, apresentam perdas não significativas com o processo. A extrusão tem interferência negativa em relação ao teor de aminoácidos essenciais, ao passo que a maior diminuição é observada à medida que a temperatura no equipamento, né, lá da indústria, é elevada. E também pela ocorrência da relação de Maillard, que a gente já falou pra caramba nas aulas, que provoca diminuição no teor de lisina. O outro artigo que eu vou citar se chama A Extrusão em Tecnologia Alimentar. Aplicações, características dos produtos, composição e tendências futuras. É do Instituto Politécnico de Bragança, feito pela Maria de Fátima Lopes. Aqui eu vou focar mais nas tendências futuras, porque a gente já falou um pouquinho sobre as características nutricionais e tudo mais. A extrusão, né, como a Ana Paula mesmo falou, tem permitido um número vasto de aplicações a alimentos, sendo cada vez mais utilizada em uma gama ampla de salgadinhos e cereais de café da manhã. E eles são alvo de investigação para a melhoria da qualidade nutricional dos produtos extrudidos. Existe uma pressão muito grande, né, política e social, para a gente reduzir a poluição decorrente dos processos industriais, né, de modo que esses subprodutos possam ser reciclados. Então a gente está falando aqui de uma questão do meio ambiente e tudo mais. Então é importante nesse sentido a gente falar muito sobre a valorização da extrusão e como ela abre um leque super diverso, né, para a gente produzir materiais de origem vegetais e, na maioria deles, que eram utilizados como resíduos ou subprodutos pela produção agroindustrial, ou também incorporados em alimentação animal sem grande valor acrescentado. Pessoal, o que eu tinha para trazer sobre atualizações e artigos é mais ou menos isso. A gente quer... Eu achei bem interessante essa questão da desvantagem e da vantagem, né? Porque a versatilidade dos produtos feitos pela extrusão é diversa. Tanto que a gente tem dentro de casa, né? Vários tipos de produtos. Sim, exatamente. A gente procura ter praticidade dentro de casa e acaba que esses salgadinhos, eles nos socorrem, né, em tempos de
correria, que a gente não consegue comer. E também, vamos combinar, a memória afetiva, né, gente? Exatamente. A mãe Nossa. botava no potinho, Sim. levava pra escola, então, tipo... Até mesmo quando chegava da escola, assistia e vendo Exatamente, televisão. aquele biscoito murcho. E a praticidade também, né? De já estar pronto. Poderia ter uma nova tecnologia nesse processo de extrusão, ao invés de perder esses nutrientes que a Maíra disse, as vitaminas, poderia passar por esse processo de extrusão, porém contendo ainda esses nutrientes e vitaminas que se perderam, né, nessa nova tecnologia. E é super importante até pra gente saber fazer essas escolhas conscientes, né? A gente saber que esses alimentos, eles nesse processo, têm alteração de micro e macronutrientes, mas a gente também não ficar muito noiado com isso. A gente saber que pode ser uma exceção de vez em quando, como as meninas falaram, essa questão de memória afetiva. Exatamente. Saber também que a gente não tá passando pano para esse tipo de produtos, até porque a gente estuda, a gente sabe que consumir diariamente não vai fazer bem para nossa saúde. Mas comer de vez em quando, acho que não tem problema nenhum. Sim, vai agregar bastante. Então é isso. Muito obrigada por ouvir, né, o nosso podcast de hoje. E é isso. Tchauzinho. Tchau, tchau!